Oi meninas, eu sou a Fernanda Schikling do blog To Code To Be Fashion. Eu vim aqui mostrar pra vocês como é que eu faço a minha pele todos os dias pela manhã. Bom, como vocês podem ver, eu acordo assim linda e maravilhosa todos os dias, com a pele cheia de manchas, olheiras, uma pele com tom totalmente desigual. Claro que eu não vou trabalhar assim, afinal de contas não é Halloween todos os dias para assustar os coleguinhas de trabalho, né? Lembrando que a minha pele já está lavada, tonificada e hidratada. É importante que você faça esses 3 passos todos os dias pela manhã para que o produto, a maquiagem que você faça fique bem, adira bem a pele. O primeiro passo que eu faço é usar um protetor solar. Aqui na Alemanha tá frio, é outono, os dias estão praticamente todos nublados, mas mesmo assim há luz, e se há luz é necessário a proteção solar. No caso eu tô usando o Eurecin, um produtinho da Eurecin, é um fluido, fator 30, a minha pele não é tão clara, por isso que eu não preciso de um fator tão alto, eu uso um fator 30 e pra mim já basta. Eu agito ele bem, ele é bem fluido mesmo, como vocês podem ver aqui. Essa gotinha que eu apliquei já é mais do que o suficiente para o meu rosto todo. Eu espalho bem, começando do nariz, do centro do rosto, depois para a testa. Não esquecendo de nenhum lugar. Coloco mais um pouquinho para o pescoço, e se você vai usar um decote, eu colo também. Enquanto eu espero ele secar, eu aplico sempre um hidratante labial. Nesse caso, o hidratante que eu vou aplicar é o Carmex. Vocês já ouviram falar nele, provavelmente. É o meu hidratante predileto. É importante aplicar o hidratante logo, porque no final, quando eu começar a fazer a maquiagem e tudo, eu vou querer aplicar um batom, e se o seu lábio estiver ressecado, o segundo passo para a preparação da minha pele é o uso de um primer. Eu tô adorando esse aqui da L'Oréal Paris, o Studio Secrets Professional. Ele me custou 14 euros, o que eu acho para essa embalagem pequenininha caro, mas ele é tão bom que eu com certeza vou comprá-lo novamente. Eu comprei ele, acho que já faz uns 6 meses, ele tá acabando agora, então dura muito. O que eu uso eu uso só um pouquinho, e eu aconselho pra vocês que no caso do primer, vocês usem bem pouquinho, aplicando sempre do meio do rosto para as laterais. E se você sentir que os seus poros não foram disfarçados, que você precisa de mais produto, então aplica uma camada, veja como ficou, depois aplica uma outra até obter o resultado que você quer. Por quê? Como ele é uma pasta, se você aplica muito produto ao mesmo tempo, quando você for aplicar a sua base, ele meio que vai ficar concentrado em algumas partes, vai fazer umas bolotinhas, então o acabamento não vai ficar perfeito. A pele fica bem matificada, segura muito bem a maquiagem. Tá certo, aqui na Alemanha não tá tão quente pra maquiagem derreter e tudo, mas no verão, eu usei ele também no verão e também funcionou muito bem. Eu uso apenas para disfarçar os poros. O terceiro passo para minha maquiagem é a aplicação da base. Quando eu tô com muita pressa, eu uso essa base aqui em mousse da L'Oréal também. A cor é a 240 Sand. E a Metamorfose. Essa base, gente, é excelente. A cobertura dela é média, ideal para o dia a dia. Ninguém precisa ir com reboco para o trabalho. Mesmo que você tenha uma pele bem difícil, não precisa disso. E eu aplico também bem pouquinho. Vocês estão vendo aqui na minha unha bem pouco. Eu aplico do centro do rosto também para as laterais, para evitar o efeito máscara. Porque quando você aplica muito produto e aplica produto aqui, ele acumula nessa linha do rosto e fica parecendo que você está usando uma máscara. O efeito não é natural. Então coloca no centro do rosto e vai espalhando. Eu gosto de aplicar a base com os dedos, porque eu acho que o acabamento é melhor. Algumas bases que são mais difíceis, eu aplico com o Dual Fiber, mas não é o caso de hoje. Eu não uso essas bases todos os dias. Talvez num outro tutorial, quando eu estiver mostrando o efeito de uma base mais pesada, eu mostro pra vocês como é que eu faço.
Mas hoje eu vou aplicar mesma assim dica com os dedos. Da aplicação do primer. Aplique em camadas até conseguir o resultado e a cobertura que vocês quiserem. Bom, o próximo passo é o uso do corretivo. Para as minhas olheiras, eu uso o Studio Finish. Ele é bem cremoso e muita gente diz, mas esse corretivo ele acumula nas linhas, ele não dura muito e tudo mais. Pra mim, pessoalmente, ele dura muito, cobre muito bem, é super natural. E ele sim, acumula nas linhas, mas durante o dia, quando eu sinto ou vejo que ele tá acumulado, eu simplesmente dou umas batidinhas para esfumar ele e tá tudo certo. Eu aplico o corretivo da seguinte forma, no dedo, e depois vou aplicando nas olheiras. Eu aplico também um pouquinho na parte de cima, porque as minhas pálpebras são escuras. Só que se você tem as pálpebras, se suas pálpebras não são escuras como as minhas, vocês não precisam aplicar. Mais um pouco aqui. Mesma dica, comece com pouco produto e vá construindo camadas com batidinhas de acordo com a necessidade de vocês. No caso, esse corretivo é um corretivo de fundo pêssego, de fundo quente, porque as minhas olheiras são amarronzadas. Só coloco no cantinho mesmo. Por que dar batidinhas e não esfregar? Porque o corretivo ele é pastoso. Quando você esfrega, ele acaba acumulando no final. Ele acaba saindo do lugar e indo para outro lugar. Então o acabamento não fica igual. Se você dá batidinhas, o corretivo fica no lugar e assim você consegue esfumar ele. Pronto, terminei. A minha cor é a NW30. Corretivo que eu também uso quando eu tenho essas manchinhas vermelhas no queixo e nas laterais do nariz é o Prolong Wear da MAC também. O que eu odeio nesse corretivo é que a embalagem pump dele, esse pump aqui em cima, ele simplesmente dispensa muito produto. Então, você precisa de muito pouco para fazer a sua maquiagem e acaba saindo muito produto. Isso aqui é produto suficiente para cobrir o meu rosto inteiro, sem brincadeira. Mas ele cobre bem as manchinhas, ele é um corretivo bem leve. Digamos que é como se fosse uma base de cobertura alta. Eu uso, no caso desse, ele é exatamente o tom da minha pele, é o NC35. Acho que não dá pra ver. Mas por isso que eu uso ele no rosto, porque a minha pele tem um tom frio, tem um tom amarelado, e eu não gosto de usar corretivo com tom quente no rosto. Eu uso no nariz, porque eu acho que o meu nariz é sempre vermelhinho. Uso também corretivo nessa manchinha que eu tenho aqui do lado do olho. Não é um espinho, é uma manchinha. E assim a pele tá igualhada. Uso também um pouco no cantinho dos lábios, ou talvez até nos lábios também, porque quando você for botar o batom, apagar esse desenho dos lábios ajuda muito na hora de deixar o batom com acabamento impecável. Uso também um pouquinho aqui no centro das sobrancelhas, porque eu sempre tenho algumas manchinhas aqui. E pronto, a pele está igualhada. Para dar o acabamento do corretivo nos olhos, eu uso um pó da Payot, que é um pó maravilhoso, pó facial translúcido. Eu comprei ele ano passado no Brasil e, gente, ele tá durando muito. Eu acho que custou uns R$29, eu não sei, não lembro mais, mas deve ser em torno disso. E ele é transparente e tem uns brilhinhos bem leves. Eu acho que esses brilhinhos são super bem-vindos na área dos olhos, dá uma iluminada legal. Ele é transparente, eu aplico ele com esse pincel da Sephora. Esse é um pincel de contorno e para bronzer, mas eu acho ele perfeito para espalhar o pó nos olhos. Então eu espalho esse pó com batidinhas ou movimentos circulares. Aí ele dá um acabamento no corretivo. O corretivo não vai acumular nas linhas mais tarde. E ao mesmo tempo ele não é pesado, ele é vermelhinho.
só pra dar uma avermelhada nessa região aqui, uma cara de saúde. Ele fica muito natural, mas aqui tem um truque pra ele. Você tem que aplicar ele e espalhar de uma forma muito rápida, senão ele mancha na pele, não só sai quando você for usar demaquilante e tudo. Então eu faço alguns pontinhos, espalho ele logo. Ah, ele tem um cheirinho de rosas, adoro. Espalha ele logo, dando batidinhas, e depois aplica do outro lado. E a mesma coisa, espalha dando batidinhas. Se a sua intenção é só deixar um vermelho na pele, então a sua parte do blush só que eu gosto muito de usar bronzer, porque o meu rosto é arredondado, como vocês estão vendo, e eu gosto de deixar uma linha, fazer uma linha diagonal. Por isso eu uso por cima dele ainda um bronzer. No caso, o que eu tô usando muito e adorando é esse bronzer mineral da Maybelline. Paguei 9 € por ele numa drogaria aqui. Eu dou uma batidinha no fundo dele pra ele sair e uso o produto que veio na tampa, que ficou na tampa. Ele é assim, ó, tem os furinhos com Dual Fiber. Esse Dual Fiber aqui é excelente, da NYX. Eu nunca testei outro, mas eu tô super satisfeita com esse. Tá até sujinho. Eu já fiz uma resenha dele no blog, já mostrei fotos e tudo com ele. Aqui ele todo sujo de bronzer. E eu passo só nas laterais. Estão vendo? Assim que eu apliquei, eu vou espalhando com movimentos circulares. Gente, o acabamento que ele dá é super natural. Você pode aplicar por cima, por baixo, um pouquinho nas pálpebras, um pouquinho no nariz. Ele fica bem natural, o acabamento fica muito natural. E nem parece que você tá usando alguma coisa. Mas ele tá bem inteiro. Eu adoro este blush, principalmente quando a minha pele não está tão ruim. Por quê? Porque como ele é cintilante, ele destaca um pouco os poros. Mas quando você aplicou um primer, aplicou uma base como essa em mousse, então não tem problema nenhum de você usar um blush cintilante só por cima, não vai destacar nada, porque os seus poros já estão bem disfarçados. No caso, eu aplico só um pouco, com o mesmo pincel que eu apliquei o bronzer, aplico só no alto das maçãs. Dica, gente. Eu sei que tem aquela dica de aplicar blush que você tem que sorrir tudo, mas quando você tem uma determinada idade, quando você sorri, suas maçãs vão lá pra cima, e quando você fica séria, suas maçãs vão lá pra baixo. Então, o blush fica meio que deslocado. Eu indico pra vocês fazer simplesmente ver onde tá o seu ossinho da bochecha, no caso, o meu osso da bochecha tá aqui, e aplicar em cima desse ossinho. Se você é bem novinha, adolescente, ou tem até, sei lá, 30 anos, talvez você nem precise, pode sorrir, colocar em cima, ou fazer biquinho e tudo, mas se não, veja onde é que tá o seu ossinho e aplica o blush em cima dele. No caso, o meu ossinho é aqui, e eu tô aplicando o blush em cima dele. Pode ver que o resultado é bem natural, ao vivo o resultado é apenas de uma... fica apenas assim, iluminado. Eu gosto muito desse efeito e por isso que eu uso ele bastante. Pra finalizar, eu uso um iluminador. Não é sempre que eu uso, só uso esse iluminador quando eu quero dar um up. E, no caso, o Moonbeam Beam da Benefit também. Não é bom que você aplique produtos em pó e depois aplique produtos pastosos, cremosos ou líquidos. Mas nesse caso, como eu só vou aplicar no nariz e aqui, só um pouquinho no ossinho do nariz para dar a impressão de que ele é mais fino. Em cima dos lábios, gente, esse truque de aplicar nesse vezinho aqui dos lábios faz toda a diferença. No vídeo eu acho que não dá pra ver tanto, mas no dia a dia faz muita diferença. E depois um pouquinho aqui. Eu aplico o Blot da MAC, sempre, ou da MAC,
sempre na zona T. Por quê? Porque eu não quero que esse brilho da minha bochecha aqui desapareça. Então eu aplico o pó só aqui no meio da testa, no nariz e no queixo. Pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!